Aleluia. Enquanto você abre no capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 23, nós vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós entramos em Tua presença, Senhor, para ouvir de Ti a edificação, a palavra da direção, a palavra junto com a unção da Tua presença, no derramar do Teu Espírito sobre nossa vida, nos vai fazer diferentes, vai nos tornar pessoas melhores, vai nos tornar vencedores verdadeiramente. Portanto, Espírito Santo, o nosso coração agora está aberto apenas e unicamente para o Senhor, para a Tua unção, para o Teu poder, para a Tua palavra. Sê conosco, meu Deus, com toda misericórdia e perdão, porque somos defeituosos. Precisamos sempre, carecemos sempre da Tua santa e divina provisão. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Graças a Deus. A partir do verso 23 diz na minha Bíblia e na sua: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Esse texto, amados, quando o Senhor recitou isso, Ele se direcionou às multidões, mas principalmente aos discípulos. Da boca do Senhor sai palavra de santificação, que significa palavra de separação. Amém? Amém. O Senhor, Ele atrai a multidão para que se separe da multidão. Como é isso, pastor? Sim, a palavra de Deus é a espada que separa. A palavra de Deus é aquela que atrai a pessoa aonde estava ela morta espiritualmente. E esse texto ele não é atemporal. Esse texto ele se refere quando ele fala especialmente daqueles que perseveram que não verão a morte, queridos, porque quem está em Cristo não vai ver a morte eterna. Diga graças a Deus. Nós temos a esperança da salvação em um Deus misericordioso, que há de nos resgatar e nos livrar do inferno e da perdição eterna. É com essa fé que nós vivemos e vamos viver eternamente para a glória de Deus. O Senhor ele aponta para os seus discípulos, mas sempre com a preocupação, não mais com os discípulos, mas sempre com a multidão. E quando ele se reporta à multidão, e agora veja que nós precisamos dessa referência e desse exemplo. Quando ele aponta para a multidão falando essas palavras, o discipulado de Cristo, os discípulos do Senhor, os filhos dele na fé, estão ali também observando os detalhes, e que sirva também para eles, assim como para nós hoje, como exemplo e como alerta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque quando ele fala o seguinte, quando ele recomenda à multidão, ele faz um alerta também para os discípulos quando diz: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. O que significa? Vamos mergulhar nesse tome sua cruz dia a dia e siga-me. Amados, a igreja do Senhor que não toma a sua cruz todo dia, que significa se consagrar em oração, pedir perdão pelos seus pecados, entrar na presença de Deus, no louvor, na leitura, na meditação. Não é perder tempo, e sim investir tempo nessa consagração, nessa manutenção da aliança. Isso não é tomar a cruz. Isso é um alimento diário que nós devemos tomar para que nós possamos suportar a cruz todo dia. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos falar diretamente o que é a cruz.
A cruz é tudo aquilo que me atrai para longe de Cristo. A cruz é preguiça, é negligência, é zona de conforto. A cruz é você, ou melhor, tomar a cruz é ficar longe destas coisas que eu estou citando. Que é para que a gente fique preparado para não cair e não se distanciar do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. O que quer dizer? Para que eu tome a minha cruz todo dia, eu preciso ponderar no alimento espiritual, da palavra, do louvor, da oração, do temor, da súplica, do pedido para aumentar a nossa fé, para que a gente possa tomar a cruz todo dia, para que a gente possa andar na fé. E andar na cruz é nada mais e nada menos do que desagradar a carne e o pecado. Tomar a cruz todo dia é negar a nós mesmos na hora de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Agora veja que o diabo ele é especialista em confundir a nossa mente. A nossa carne é inclinada a dar atenção para o diabo para que a gente entre nessa confusão e tenha como isso um pretexto para não estar levando a verdadeira cruz todo dia. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, queridos, que nós somos inclinados a nos distanciar da cruz, principalmente quando a gente deixa de nos consagrar, de orar, de dar atenção às coisas de Deus. Amém? Um alimento diário. O que é isso, pastor? Queridos, não é você ler um capítulo inteiro, é você meditar em um versículo às vezes, é você parar um pouco. Não, hoje eu vou ler um salmo, mas no mínimo, a migalha espiritual que nós precisamos. Eu fui pesado nesse termo, mas é o mínimo do mínimo, é um versículo. Mas quando você for ler um versículo todo dia, leia esse versículo e guarde ele no seu coração, memorize, medite nele. E se ele te levar para outro lugar na Bíblia, não é ele que de fato está te levando, é o Espírito Santo. Amados, isso não é ainda carregar a cruz, porque tem gente que chama a consagração da aliança, tem gente que chama todas essas coisas espirituais que servem para o nosso bem e edificação. Tem muita gente que confunde as coisas achando que isso é a cruz. Sabe por que pessoas falam que isso é cruz? Porque não tem prazer de se consagrar e andar nos caminhos do Senhor. Essa é a verdade. E para essas pessoas é um fardo, para essas pessoas é um peso, para essas pessoas isso é a cruz. Mas nós precisamos jogar esse pensamento fora, porque verdadeiramente a cruz é a tentação. A cruz, queridos, é tudo aquilo que, melhor, a cruz é que faz com que a gente fique distante. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que colocar na minha cabeça que a tentação, a armadilha do diabo é tudo aquilo que me mantém distante das coisas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa instrução ela foi direcionada à multidão, mas os discípulos têm que ponderar, têm que meditar, têm que tomar isso como uma exortação, um lembrete. E ele fala o seguinte no versículo 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Veja exatamente o que eu estou dizendo. O que adianta você lutar lá fora e entrar no tempo do homem, e entrar no tempo da sociedade, da correria, do dia a dia, do cotidiano, da internet, do trabalho, das metas, dos seus planos terrenos aqui desse mundo, como se você fosse desse mundo? Você não é mais desse mundo. O Senhor te resgatou para ir para outro mundo, o mundo onde Ele reina. Amém. Diga graças a Deus, igreja. Veja o quanto é difícil para nós manter um pensamento e um comportamento como este. É por essa razão que o Senhor estabeleceu sua palavra e a direção para o seu povo congregar na igreja, para que daqui a gente tome posse da palavra que venha nos manter no caminho de Deus. Nós precisamos tomar conta da nossa própria vida, porque um dia nós vamos prestar conta desta vida a Ele. Quem deu a sua vida aqui para Jesus, diga amém. Amém. Ele está confiando em mim e em você, porque Ele está dizendo para mim e para você essa noite: a sua vida é minha porque você me deu. Só que eu estou confiando em você. Cuide dessa vida que não é sua, é minha. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Um dia você vai prestar conta. Eu vou prestar conta dessa vida que não é nossa, é dele. Nós vamos prestar conta dessa vida aí um dia. Diga graças a Deus. Eis a razão. Agora veja uma coisa.
que vai nos ajudar muito a tomar nossa cruz. Veja isso. Eu preciso me entender, colocar na minha mente, que em vez de tanta dificuldade que é carregar a cruz, não é dificuldade na verdade. Na verdade é um privilégio. Na verdade é você se destacar, escancarar para você mesmo, para a sociedade, para principado e potestade, para todo tipo de demônio ceboso, que você não pertence mais a eles, você não pertence mais a você, você não pertence mais ao mundo, você pertence a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então para nós tem que ser um prazer levar essa cruz. Para nós tem que ser um prazer seguir ao Senhor, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. O que adianta, portanto, versículo 25 novamente, o homem ganhar o mundo inteiro e começar a se distanciar e começar a negligenciar as coisas que o Senhor estabeleceu? Ora, se todos vão prestar conta da sua vida ao Senhor, pastor, é tão difícil a gente ainda pensar que um dia a gente vai prestar conta da nossa vida ao Senhor. Agora você imagina quem nunca deu a vida ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Se para nós é difícil, e de fato é, ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É difícil. Só que o Senhor é o Deus do impossível, não é nem o Deus do difícil. Quem está entendendo? O Senhor, pela misericórdia e pela graça, nos resgata, nos fortalece, nos dá a medida diária do pão suficiente para a gente não morrer eternamente falando. Não, pastor, porque o fardo está difícil, está pesado, está nada, rapaz. Conversa de trancoso. Tu está querendo cair na gandaia, tu está querendo se desviar. Trata as coisas de Deus no sério, porque Ele te capacita, porque Ele te fortalece, porque Ele te direciona. Ora, Ele não é cego nem surdo. Quem está entendendo, diga amém. Então nós devemos tratar as coisas do Senhor como as coisas do Senhor. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: trate as coisas do Senhor muito a sério. Aí você vai falar de novo assim para ela: você é a coisa mais preciosa do Senhor. Quem está entendendo e pegando a visão aqui, diga amém. Nós não sabemos. Você pode fazer o estudo que você quiser. Nós não sabemos o valor que nós temos para Deus. Dá para ter mais ou menos uma noção todo começo de mês aos domingos, quando a gente vê aquela mesa enfeitada. Quem está entendendo, diga amém. Dá para saber mais ou menos uma noção do quão o Senhor nos ama, do quão o Senhor nos ama e nos valoriza. Então por que eu não me amo a ponto de me valorizar, a ponto de entender que eu não pertenço mais a mim, mas eu pertenço a um Deus criador do universo, do céu e da terra, que me comprou com preço de sangue, que não existe nenhuma coisa no mundo que compre isso ou tire da mão do Senhor? Diga amém. Queridos, hoje é culto de adoração. Você precisa levar o seu pensamento nesse patamar, nesse entendimento, nesse conceito, nessa compreensão valorosa. Eu preciso vir para a casa de Deus, porque para mim é um privilégio, uma honra e uma alegria, porque o Senhor me comprou com um preço que não tem valor, é imensurável, é incalculável. Eu preciso compreender isto. Para Deus não há acepção de pessoas, todos têm o mesmo valor para Ele. Então que valor eu estou dando para Ele? Se eu colocar na balança, eu estou dando mais valor a quê ou a quem que venha fazer com que eu venha ou não à casa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É a distância tua do Senhor. Você sabe. Você sabe. Eu preciso compreender que a cada momento que eu tenho a oportunidade de estar na presença do Senhor, é um momento em que eu estou me fortalecendo, e quando a adversidade vier, o Senhor vai me dar sustento e vitória. Diga graças a Deus. Tua Bíblia um pouquinho para frente, Lucas capítulo 10, o próximo capítulo. O versículo 38 diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços.
Repita comigo, muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga amém. Amém. O que o Espírito Santo está falando para você neste texto? Eu posso extrair desse texto diversos ensinamentos. Eu posso compreender que dentro da igreja tem pessoas que não estão dentro da igreja, que não estão aos pés do Senhor, valorizando a presença dele. Tem muita gente na igreja, que eu acredito que aqui não tem essa alta frequência, mas existem pessoas na igreja que vêm de forma mecânica para a casa de Deus. Nós não podemos admitir isso na nossa vida, meus irmãos. Dessa porta para dentro, eu estou entrando em um lugar santo, porque o meu Deus, Ele habita em nosso meio neste lugar. Amém. O Espírito dele, Ele é atraído pela presença daqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito do Senhor habita em nós e existe uma casa dele na terra, em tanto lugar. Aqui é mais uma. Então eu preciso compreender que não é bom que eu venha na casa de Deus de forma mecânica, corpo presentemente ausente, conforme a palavra de domingo passado do diácono Magno Andrade. Mas eu preciso compreender que quando o Senhor está, eu preciso me desligar das coisas do mundo e me conectar nessa presença, nesse momento que Ele está nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor não desprezou ou não diminuiu Marta, mas Ele com muito amor compreendeu o que Marta estava fazendo. Marta estava tendo na maneira dela uma forma de adorar o Senhor, como? Trabalhando para Ele ali, ajeitando o frango para Ele comer, uma galinha com arroz com piqui. Quem está entendendo, diga amém. Ajeitando a casa, passando um bom ar, limpando o chão, e Maria lá nos pés do Senhor. Eu consigo compreender com muito amor o coração de Marta. Quem está entendendo, diga amém. Mas só que o Senhor é maravilhoso, Ele quer exclusividade. Por quê, pastor? Simplesmente porque Ele é digno. Aonde o Senhor se manifesta, eu preciso parar tudo e valorizar aquele momento. Quem está entendendo, diga amém. Existe tempo para ornamentar a casa, existe tempo para preparar o banquete, mas quando o Senhor entra na nossa casa, nós temos que valorizar cada minuto na presença dele. Pastor, como é que isso pode acontecer na minha casa? Você, no seu canto, na tua casa, no teu quarto de guerra, no teu canto de oração, você pode tornar de um hábito, um diálogo com o Senhor. Chame do que quiser, eu chamo de oração, mas eu também posso chamar de diálogo com o Senhor. Meu momento com o Pai, que seja 5 minutos. 5 minutos no meio de 24 horas. O que é isso, meu Deus? Quem está entendendo, diga amém. Eu cheguei, na hora que eu sentei, eu lembrei que eu esqueci meu celular. Se eu fosse do mundo, era mesmo que ter esquecido um braço, uma perna. Digo, rapaz, eu estou na casa de Deus, deixa meu celular onde tiver. O diabo é tão sujo que veio um pensamento, ficou na oficina, porque o carro estava na oficina. Está no carro do mecânico, porque eu fiquei com o carro do mecânico o dia todo. Não, aí está. Meu irmão, pode estar onde tiver, que eu estou na presença de Deus, na casa do meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha a liberdade de quem está em Cristo, valorizando a presença dele. Quer uma coisa que eu vou falar aqui que para muita gente não é tão curioso, mas tem muita gente mundana e tem muito crente carnal que o celular é cheio de senha porque tem pornografia no celular. Tem mulher pelada, tem um pelado. Aí é cheio de senha. Aí às vezes deixa o celular na cozinha e vai para o quarto. Quando lembra do celular, sai atropelando todo mundo com medo que alguém chega lá e abrir. Eu estou falando que tem muita gente do mundo e alguns crentes carnal assim também.
Quem está entendendo, diga amém. Não, pastor, porque o meu celular, minha mulher não mexe. Meu irmão, a mesma senha do meu é a mesma senha da pastora. É a mesma senha. As minhas filhas sabem da senha. Quem está entendendo, diga amém. A Isabela, casada, pronto para ter o livro, já sabe minha senha. Queridos, não tem liberdade maior do que essa. A paz é grande, o diabo fica furioso, ele arranca o chifre. Mas ele não pode fazer nada. Porque quem anda com Cristo, valorizando a presença do Senhor, anda na liberdade. Amém. Amém? O que Marta estava fazendo, que o Senhor chamou a atenção dela, é que ela estava fazendo questão de se prender em algo que era desnecessário naquele momento. Ela poderia deixar, ela só de vez em quando falar assim: eu parei com ver se o arroz está queimando. Quem está entendendo, diga amém. Pai, só um minuto. Ele vai perceber que ele está sendo priorizado. Ele vai perceber que ele está sendo valorizado mais do que a casa. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: prefira honrar a Deus do que a coisas e do que a outras pessoas. Deus em primeiro lugar. Amém ou não? Diga graças a Deus. O texto que eu li primeiro, do capítulo 9, para esse texto do capítulo 10, nos manda uma mensagem. E a mensagem que nos manda é que nós não somos desse mundo, que nós temos sim que trabalhar para nós adquirirmos o pão com o suor do nosso rosto aqui na face da terra. Depois a gente vai se entender com a linhagem de Adão, porque caiu e sobrou para nós essa arrumação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque nós estávamos tudo, era para estar todo mundo de boa aqui. Não tinha boleto, não tinha nada. Papai todo dia descia para tomar café com nós. Não era assim lá no Éden? Deixa Adão com nós e a Eva com as irmãs. Nós vamos fazer uma série de conta lá em cima. Mas, amados, o texto chama a atenção que o segundo Adão, Cristo, ele é perfeito e sempre será. E ele é digno de ser buscado. Porque aqui existem recursos naturais para que eu me mantenha nesse mundo. Mas esses recursos acabam. Assim como esse mundo se acaba, assim como a minha vida nesse mundo vai se acabar. Mas o segundo Adão veio para dizer que dele vem fonte de vida eterna. Dele vem a água da vida, dele vem o pão da vida. Quem dele se alimenta e bebe, nunca vai ter mais fome e sede e nunca vai morrer. Amém? Então, basicamente, ele está chamando a atenção da multidão e dos discípulos. E a gente precisa observar essas coisas. Eu preciso ter uma sabedoria e um equilíbrio para ponderar, para fazer uma justiça espiritual da minha vida em relação ao meu investimento mundano, no sentido da sociedade do mundo, desse plano, dessa natureza. Mas espera lá, o que é mais importante da minha vida? Uma vez que eu me converti e me desconectei das coisas que há no mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então eu, aonde quer que eu esteja, eu priorizo o meu Deus. É dentro da minha casa, no meu trabalho, é no ir e vir, é no meu divertimento, é na minha viagem, é na minha luta, é na minha batalha, é no meu vale dos ossos secos, é na minha tempestade, é na minha festa. Porque tem gente que só lembra de Deus e só quer honrar Deus na hora da tempestade e do vale dos ossos secos, na hora do pega para capar, na hora da batalha, na hora da dor, na hora de uma unha encravada, na hora da dor de ouvido, na hora de uma cólica renal. Pronto, agora eu botei para quebrar, porque cólica renal. Quem está entendendo, diga amém. Oi Jesus, ui, Jesus para cá, Jesus para lá. Ai meu papaizinho, não é? Só quando está doendo. E quando está tudo bem, e quando está tudo ok, quando a conta está no azul, quando você está colhendo com júbilo, vai esquecer quem foi o responsável que estava contigo semeando com lágrima. Quem está entendendo, diga amém. Vai esquecer que quando você estava no barco, no meio da truculência da tempestade, no meio do mar, com vento contrário e tudo, tinha um no convés dormindo, que só falou o seguinte: te aquieta. Quem está entendendo, diga amém. A gente tem uma tendência maldita de esquecer que o nosso passado de dor, de apuro e de aperto, o Senhor é fiel e sempre foi, sempre esteve do nosso lado. Então, queridos, vamos nos lembrar do Senhor quando a gente entrar em Canaã. Vamos nos lembrar do Senhor quando a gente colher com júbilo. Vamos lembrar do Senhor quando a gente estiver na fartura. Vamos nos lembrar do Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom.
preocupação do Senhor com Marta, essa é a preocupação do Senhor com aquele texto do capítulo 9, falando para as multidões: vocês não vão gastar o tempo de vocês nesse mundo, e vocês não vão priorizar a presença do Senhor e as coisas do reino, e quando vocês morrerem vai se acabar tudo, vocês vão para onde? Vão para o caldeirão do Hulk. Aí quando morre ainda fala assim: oh meu Deus, olha, vou contar uma história para vocês. Um rapaz que morou com a gente, ele foi num sepultamento de uma pessoa muito má, de fato muito má. E os dois irmãos, eram três, um morreu e os outros dois estavam enterrando esse um. E ele foi também, estava lá vendo aquela arrumação, o pessoal acendendo vela, tal e coisa. Aí quando morre vira santo, né? Para a sociedade, para nós não, porque nós não somos cegos nem besta. Quem está entendendo, diga amém. Acaba passando a vida todinha fazendo coisa errada, sendo sem vergonha. Aí quando morre, oi, o bichinho está no céu. Uma das irmãs chegou para o outro: oi, Oswaldo também, por coincidência, o nome do meu gêmeo. Oswaldo, mas olha, mas o fulano está no céu, não está? Ele me contando, o Raimundo. Aí ele disse assim, e eu conhecendo os três, o finado e os outros dois. E o Raimundo: mas o Marco, não me chama de pastor não. Mas o Marco, tu acredita que a Maria perguntou para o Oswaldo: mas olha, o João está no céu, não está? O Oswaldo, eu acho que a irmã Socorro sabe quem que eu estou falando. Dos filhos do finado Lampião, lá da Amapá. Mas ele está no céu, tá? Aí ele virou assim para ela: mas Maria, mas isso é com certeza. Aí o Raimundo encabulado. O Raimundo, gente, ele é especial. Só que ele, vocês ainda sabia que o negócio estava errado. Não só acredita, irmão João Marcos, eu digo acredito. Tem gente para tudo nesse mundo, meu irmão. Passa a vida todinha enrolando os outros, matando gente, roubando, faz tudo. O cara mata ele, no dia que vai enterrar, está no céu. Aí o Raimundo falou assim: eu sei onde é o céu. Ele pensando, ele disse: não, na hora lá eu pensei, me deu vontade de falar. Eu digo: que foi, Raimundo? Não, é o céu da boca da onça que ele está. Eu digo: tá bom, é mesmo. Queridos, então, hoje, por exemplo, foi sepultado um amigo nosso, meu, particularmente. Comprei muito bezerro na mão dele. E ele faleceu. Ontem foi sepultado hoje. Luiz Guzo. Era evangélico, era crente. Até onde eu sei, tinha temor no Senhor, no coração. Eu acredito que um dia nós veremos nosso irmão no céu. É muito diferente. Queridos, para finalizar, o alerta do Senhor serve para nós hoje nesse texto que foi compartilhado. Deve servir perpetuamente para nós, para que a gente fique sempre vigiando, que nós possamos ser sóbrios em relação à manutenção da nossa aliança. Quem está entendendo, diga amém. Tratar as coisas do Senhor sério. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que nos divertir, mas eu vou falar uma coisa para vocês: a igreja tem que vigiar para não se tornar morna. Nós temos que ser fervorosos, literalmente fervorosos, pegando fogo quente na presença de Deus, no fogo do Senhor. Amém. Amém? Eu estava ouvindo a ministração da Manu e Deus me levou no pensamento. Em 2011 e 2012 eu passei esses 2 anos lá em Rubiataba, no Goiás, jejuando uma vez por mês, um jejum de 24 horas dentro da igreja. Era num dia que não tinha culto. Eu vinha, aliás, corrigindo, no final do culto eu já ficava e saía no outro dia, no mesmo horário. E os irmãos nem sabiam, muitos deles. Um dia, a gente estava no centro da cidade, uma igreja um pouco maior do que essa, e na frente é só vidro, como está ali o blindex, só que era a frente toda. E a gente colocou aquelas persianas. E aí eu fechei a persiana durante o dia e ficava dentro da igreja, lendo a Bíblia, ouvindo louvor, orando. E uma hora, um momento eu estava andando na igreja orando, quando eu falei de ser fervoroso, de ser quente no fogo de Deus, eu tive um discernimento de um levante maligno em relação às famílias da igreja e em relação a mim e a minha família. E aí eu comecei uma batalha espiritual. Querido, só tem esse discernimento quem busca a presença de Deus. Quantas pessoas não sucumbem, não se desviam, não se esfriam
porque estão perdendo a batalha espiritual pelo fato de não estarem vendo ou discernindo, porque não estão buscando a presença de Deus, porque não estão se consagrando. Aí depois ainda se perguntam e murmuram ao fim, falando: poxa, Deus não está comigo. Quem está entendendo, diga amém. Num dado momento, era quase umas 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, uma coisa assim, era sol forte. Queridos, eu estava andando na igreja e eu comecei a repreender, combater em nome de Jesus, e do nada na minha cabeça, mas sempre eu acredito na orientação do Espírito Santo, eu falei: Senhor, me incendeia. Meus irmãos, não tem. Eu vi o meu corpo azul desse jeito, igual aquele fogo de gás de cozinha, fogão. Eu estava andando desse jeito, andando, orando e vendo o fogo de Deus na minha vida. Era uma visão espiritual, mas eu estava pegando fogo. O que Deus quis dizer com essa demonstração, com essa graça de me conceder essa visão? Que quando eu e você, diga amém, a gente ora com fé e combate o mal na nossa vida, sobretudo em relação ao nosso irmão também. Eu estou falando da intercessão, porque a intercessão, a oração intercessória, a oração pelo teu irmão, queridos, às vezes eu sou mais abençoado do que o próprio irmão que está recebendo a bênção, porque aquilo mexe no coração do papai. E eu comecei uma batalha em favor de cada família, citando um por um dos meus irmãos, e eu falei: Senhor, me incendeia, e incendeia meus irmãos para o diabo pegar fogo e se sapagar todo. E eu estava andando e eu vendo aquela coisa, aquela visão. Eu digo: Jesus está aqui comigo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que isso sirva de testemunho, queridos, porque Deus, Ele faz assim com o seu povo. Deus faz assim com o seu povo. Amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.